E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmi com vocês para mais uma aula. Hoje teremos uma aula, obviamente interessante, como todas as outras, mas de um tempo verbal que a galera sempre está pedindo, né? Que chama-se Present Perfect. Muita gente confunde o uso, mas vamos tentar hoje tirar essas dúvidas, ok? Vamos lá então? Vamos começar? Vamos lá. Ok, galera. Então, Present Perfect. Presente perfeito, tá? Apesar de o nome ser presente, ele fala sobre ações do passado, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Como é que é a formação desse tempo verbal? Você precisa ter o sujeito, mais o verbo have, mais o particípio passado do verbo principal, tá? Mais o complemento. Como é que se vê isso aqui? Olha só, o sujeito é o pronome tem função de sujeito, né? O verbo have está aqui, e aqui eu preciso do particípio passado do verbo principal. Então, o verbo principal é o verbo se, tá? E o particípio passado dele é o seen. Então, o verbo se passado é só, e o particípio passado é seen, tá? Então, eu preciso dele aqui. E mais o complemento, tá? Então, ficou I have seen that movie. Ok, vamos tentar entender isso aqui. Olha só. Essa primeira explicação diz o seguinte: tempo verbal usado para expressar uma ação que aconteceu em um passado indeterminado. Então, essa frase aqui, ó, tá dizendo que I have seen that movie. Eu vi aquele filme. Eu vi aquele filme. Quando não estou tocando nesse assunto, tá? Então, esse passado é indeterminado. Eu não estou dizendo quando aconteceu a ação de eu ter visto esse filme. Foi no passado, eu vi o filme já. Só que eu não estou dizendo quando eu vi. Tá? Então, I have seen that movie. Eu vi aquele filme. Eu vi aquele filme. Pronto. E eu coloquei mais um exemplo aqui, ó. I have seen that movie Titanic. I have seen that movie Titanic. Ah, eu me lembro. Eu vi aquele filme, o Titanic, né? Isso, eu vi aquele filme. Tá, eu não falei quando. Se foi ontem, se foi a noite passada, se foi o ano passado, se foi há 10 anos atrás. Isso não importa, isso é indeterminado. Ou seja, eu não estou comentando sobre isso. Eu só disse que eu vi o filme. É uma ação que já aconteceu, é passado, mas é indeterminado. Eu não especifico quando a ação ocorreu. Isso é o Present Perfect. Ok? Vamos seguir? Ok, galera. Então vamos lá para o segundo uso. Segunda forma de usar o Present Perfect. Para expressar uma ação que aconteceu diversas vezes no passado. Então, lembrando que esse tempo verbal, ele vai definir uma ação que aconteceu no passado indeterminado, mas é sempre falando de passado, tá? Então, olha só o exemplo. I have seen that movie 4 times. I have seen that movie 4 times. Então, eu vi aquele filme 4 vezes. Então, se eu vou falar sobre ação que aconteceu mais de uma vez, eu também vou usar o Present Perfect. Então, olha só. 4 times, 4 vezes. Então, por 4 vezes lá no passado, eu assisti esse filme. Então, essa ação de assistir o filme foi cometida lá no passado 4 vezes. Encerrou aí, tá? Presente perfeito, ação que aconteceu no passado, repetidas vezes, tá? Ok. Seguindo, então, para o terceiro uso. Quando se fala sobre duração de uma atividade, geralmente usando for e since. Então, você tem uma atividade lá no passado, já aconteceu, já acabou, tá? Mas você fala de uma duração, você também usa o present perfect, tá? O exemplo. I have studied English for a long time. I have studied English for a long time. Eu estudei inglês por muito tempo. Essa frase quer dizer o quê? Que você estuda inglês ainda? Não. Essa frase quer dizer que você estudou lá no passado, já acabou. A ação de estudar inglês já acabou, tá? Então, I have studied, eu tenho aqui o sujeito, o have. Esse aqui é o particípio passado do verbo study, que é um verbo regular, tá? E aí você tem o complemento.
usando aqui o for e a duração, o período, né? A long time. Então, essa ação de estudar inglês já aconteceu lá no passado, ficou lá, e você não especificou quanto tempo. Olha só. I have studied English for a long time. Eu estudei inglês por muito tempo. Quanto você estudou? Não estou me referindo a isso, né? Então, você não tem um tempo definido, então você usa o present perfect. Ok? Vamos seguir? Ok, galera, então vamos lá para o quarto uso do present perfect. Quando você usa never, tá? Você geralmente usa o present perfect. Exemplo. I have never been to France. I have never been to France. Quer dizer o quê? Eu nunca estive na França. Ou eu nunca fui à França. Tanto faz. No português, eu falaria isso. Eu nunca fui à França. Eu poderia dizer também, eu nunca estive na França. Tanto faz. Então, essa frase, I've never been to France, quer dizer isso, tá? Eu nunca estive na França ou eu nunca fui à França. Eu usei aqui o sujeito, o have, que eu preciso do have. Aí vem o never, né? E o particípio passado do verbo principal da frase, que é o verbo to be. O verbo to be é presente, was, were é passado e o been é o particípio passado, tá? Novamente, vocês precisam ver a lista de verbos, tá? Para vocês saberem o que é presente, passado e particípio, ok? E aí eu tenho um complemento. Então ficou I have never been to France como quando você usa o never, ok? E a última, a quinta, quando você faz perguntas com ever, geralmente usa-se o present perfect. Então, se você vai usar frequência, perguntar a alguém ou algo sobre frequência, então você vai usar o ever. E usando o ever, geralmente você usa o present perfect, tá? Exemplo, have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? Ou seja, você já esteve no Brasil? Você já foi ao Brasil? Tá? Então, have you ever, eu usei o ever e usei no present perfect. E aqui no caso, olha só, eu começo a frase com o sujeito, o verbo have, o participio passado do verbo principal e o complemento, certo? Aqui, como é uma pergunta, então eu só inverti o caso, né? Inverti aqui, eu coloquei o verbo, então, ó, onde está o sujeito? Eu só passei o verbo para frente, tá? O verbo have vem para frente, o sujeito vem depois, aí vem o ever e vem o participio passado aqui do verbo principal, que é o to be, que é o been, né? E o complemento. Então, have you ever been to Brazil? Então, esse é o uso do present perfect, ok? Bom, galera, a aula foi essa, sobre o present perfect. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam de novo e, além disso, assistam a aula que eu dei sobre passado. Eu estou pensando aqui com meus botões que amanhã, acho que eu vou dar uma aula comparando os dois tempos verbais. O present perfect com o past simple, que é o passado simples com o presente perfeito. Porque muita gente se equivoca, né? Quando é que eu uso o passado simples? Quando é que eu uso o present perfect? Eu vou fazer essa aula amanhã. Eu vou dar essa aula amanhã para vocês, tá? Para entenderem melhor o uso do present perfect. Ok, galera? Então é isso aí. Se gostaram da aula, então, não se inscrevam. Não, se inscrevam. Não se esqueçam, que eu quis dizer, viu? Não se esqueçam. Se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo com os amigos. E, além disso, me sigam no Instagram. My Instagram is TeacherDalmy. Ok? Vou aguardar por vocês lá. Ok, galera? Então tá bom. Have a nice one. I'll see you tomorrow. Bye.